Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o Marcelo Lima, ele que é radialista, advogado e responde pela chefia da comunicação social do INSS em Alagoas. Então você já sabe que agora o Frente a Frente também está ao vivo pelo facebook.com/alialagoas. Portanto, qualquer dúvida vamos tirar agora com o nosso Marcelo Lima. Marcelo, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui conosco, tão necessária, né, em tempos de aposentadoria, de reforma da Previdência, que não acontece, mas pode acontecer no próximo ano, enfim. Alagoas é pioneiro no Nordeste na concessão de aposentadoria automática. Isso são a partir de dados do próprio INSS nacional. E aí eu pergunto, o que significa, qual é o ganho maior que tem o beneficiário do INSS nas aposentadorias ao solicitá-la e tê-la através de um recurso tão importante, não é, como é a tecnologia da informação. Eu que agradeço, na verdade, o convite. Muito boa tarde a todos. Olha só, a importância é ímpar, porque, primeiro, nós somos pioneiros nessa condição. O INSS Digital hoje já funciona. Na verdade, desde o dia 21 de maio nós tivemos a implementação desse novo modelo de atendimento. É importante afirmar que não é uma exclusão do anterior ou uma extinção do modelo anterior. É mais uma opção que esse segurado vai ter, o cidadão vai ter, já está usando dessa condição, de ter uma agência na palma da mão. Para você ter uma ideia, nessa condição específica, os benefícios hoje não são mais agendados. Por exemplo, os urbanos, nós temos a aposentadoria por idade urbana, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição, o salário maternidade, hoje não tem mais agendamento, já é requerimento. Isso quer dizer que o senhor que me acompanha agora, a senhora que me acompanha, tem 60 anos de idade e já tenha 15 anos, no mínimo, de pagamento de INSS, como contribuição ou como empregada, já pode se aposentar em menos de 2 minutos. Baixa o aplicativo. 2 minutos? Esse é o tempo médio, pode ser até menos, de acordo com a condição da velocidade da internet. Isso depende muito de cada pessoa, ou seja, você tem um pacote de dados maior, mais veloz, chega em 1 minuto. Então não existe mais filas no INSS para o atendimento, isso, como a gente via anteriormente. E não só isso, nós, a partir do mês de junho, tivemos também uma outra evolução, quando nós colocamos todos os serviços agendados. Não tem mais serviço espontâneo na Previdência. Porque antes, para você mensurar, para você ter uma ideia, você pega uma agência da capital, por exemplo, em Maceió, você atendia 800 pessoas, 1.000 pessoas num dia, para um efetivo de servidores muito pequeno. Então sempre ficava gente para outro dia, assim, o tumulto era muito grande nesse sentido de você querer atender. Hoje você tem as mesmas 800 pessoas, porém distribuídas no decorrer da semana. E tudo é agendado. Vou dar um exemplo. Imagine que o senhor quer cadastrar uma procuração. E você não cadastra a procuração na Previdência porque você tem essa benéfice de ter alguém para representá-lo. Só cadastra a procuração na Previdência em 3 situações. Ou quando há uma doença grave ou contagiosa, ou quando há uma viagem, necessariamente nessa condição, ou a pessoa não está deambulando, não anda, né? Não tem essa condição de estar se locomovendo. Nesses 3 casos, aí sim você cadastra uma procuração, seja pública, seja particular. Como é que funcionava antes? A pessoa pegou a procuração, fez particular ou pública, um atestado médico constando que a pessoa não podia deambular, ou o comprovante da passagem, no caso das viagens superiores a 90 dias, ou a doença contagiosa. Ia na agência. Todo mundo adora ir na agência segunda-feira, é impressionante. Abre segunda a sexta, mas segunda era um boom, era muita gente, muita gente. Aí nisso, segunda-feira atendia 8.000 pessoas. Na terça, 700. Na quarta, 200. Na sexta-feira, eu chamava no meio da rua. Quem quer, venha, venha. Uma coisa assim impressionante. Depois do agendamento, aí não. Dentro da força de trabalho que nós temos, que cada vez está menor em razão das aposentadorias, nós temos assim, olha, 100 pessoas, 150, o número de agendamentos. É o número médio de agendamentos. De agendados para cada tipo de serviço, né? Nós ofertamos mais de 40 serviços, né? Entre atualizações, atualizações de endereço. E detalhe, gente, olha, isso porque a pessoa pode fazer em casa a partir do aplicativo ou do próprio site inss.gov.br. É feito tranquilamente. Você faz. Uma coisa muito boa é que você faz isso com segurança. É necessário que você cadastre uma senha. O meu INSS, esse aplicativo, que é um sucesso, mais de 11 milhões de downloads. Então a gente fica muito feliz em passar esse número. As pessoas cada vez mais com acesso. Em Alagoas nós temos aí por volta de 100 mil, estamos chegando ainda em 100 mil. Até por uma condição básica das pessoas às vezes não saberem que existia. E esse espaço é muito importante para divulgar que o meu INSS é um aplicativo de graça.
pequeno, ó, 3 mega, você que entende de informática sabe, é quase uma foto que você manda nas redes sociais. 3 mega pequenininho, você baixa no aplicativo, ou no Android ou no iOS, de graça, e você tem acesso basicamente a uma agência na palma da mão. Funciona assim, você vai fazer uma senha, ele pede um login, que é o seu CPF, e você cadastra uma senha. 2 possibilidades. Na hora de fazer a senha, inclusive, estamos melhorando o sistema, tem aquela condição, eu não sou robô, aí aperta aquele botão. Aí aparece casa, carro, isso vai acabar, tá? Para o mês já não tem mais. Uma nova ferramenta de segurança vai substituir, mas por enquanto está assim. Mas, Marcelo, eu não quero fazer no telefone porque não tem esse manuseio. Você pode ir na agência do INSS e já pedir uma senha provisória. Não tem fila nem nada, você chega no balcão da triagem e diz assim, prova que você é você, o famoso cara crachá, identidade, CPF, nós passamos para você uma senha provisória. Você chega em casa, troca essa senha provisória por uma senha definitiva que o senhor tenha. Gente, basta isso. Com essa senha, dentro do aplicativo, você consegue ter acesso, por exemplo, ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. Ele tem toda a sua vida laboral, tem tudo lá. O dia que você começou a trabalhar, como contribuiu, qual o valor contribuído, o nome da empresa, o CNPJ, é sua vida de trabalho, que é o que vale para conseguir ter acesso aos benefícios, tá? Então, antes você tinha que ir na agência fazer isso, agora você faz em casa, no telefone ou também pelo computador. Com a tranquilidade, não é? Que, claro... A segurança também, né? Você não precisa ir até a agência. Quais são os serviços que estão disponíveis no sistema virtual, digital e no sistema convencional? O que é que ficou no sistema convencional? A rigor, como nós falamos, é uma opção de atendimento, né? Todos os serviços podem ser feitos também se você for, só que nós agendamos. A diferença é a seguinte, os serviços são as aposentadorias, né, os benefícios, a pensão, o auxílio-doença, salário maternidade, então os 10 benefícios que a Previdência oferece, além dos 3 serviços. 4 tipos de aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários e uma pensão, serviço social, reabilitação profissional e a perícia médica. São 13 prestações que você tem quando você compra, na verdade, adquire o seu seguro. É bom dizer isso, olha só, não tem previdência de graça, você paga, contribui. Essa contribuição é relativamente pequena em razão dos benefícios que você tem. Quem não paga vai para o social. Então, todos os serviços que você antes fazia de forma, vamos dizer assim, convencional, como você falou, você pode fazer de forma virtual. Hoje o papel já é quase algo do passado. Marcelo, mas a impressão de documentos que é necessária no sistema convencional, no virtual também é necessário ter essa documentação, ela segue a linha virtual? Segue a linha virtual, olha só. São chamados NATO-documentos, coisa nova esse termo. NATO-documentos, eles já nascem virtuais e alguns deles nós escaneamos. Existe toda uma condição de autenticação desse documento, né? É verificado a autenticidade e a autenticação. A autenticidade é esse documento é real. E a autenticação é quando eu digo esse documento é real e isso de forma virtual. O servidor recebe a documentação, nada de cópia, tá? Você que agendou para se aposentar ou então no dia fez o requerimento, vai levar a documentação, não precisa de cópia. Isso é coisa do passado. Você leva o documento original. Nós escaneamos esse documento, devolvemos para o senhor, para a senhora, autenticamos e fica no sistema. Quer ver outra vantagem? Uma vez que isso acontece, o benefício é concedido, você tem acesso a todos esses documentos virtuais a um clique, desde que você faça esse login, essa senha. O benefício foi negado, indeferido. Eu quero cópia. Não precisa cópia, você vai lá e acessa também esse procedimento. Os advogados adoram essa novidade. Quem se aposentou no sistema convencional pode migrar para tratar com o INSS por meio do sistema virtual? Perfeito. Como fazer isso? Perfeito, excelente pergunta. Na verdade, o documento que você fez, de repente, na minha época eu levei documentos e está lá, arquivou, esse documento vai ser digitalizado também, em um determinado prazo. Inicialmente, os serviços que você precisa, todos já são digitais. Então, imagine que essa pessoa que se aposentou há 10 anos, ela hoje queira um extrato de consignação, se ela tiver um empréstimo, ela precisa de um histórico de créditos, ela faz isso virtual. Então não há essa condição do benefício que foi concedido antes da plataforma e depois. O acesso é o mesmo. Pois é, você falou sobre essas questões relacionadas a empréstimo por consignação no INSS, que é uma avalanche, não é, de empréstimos nessa modalidade. E os bancos até incentivam esse tipo de empréstimo. Então, a pessoa pode acompanhar, porque há uma dificuldade de acompanhar se está na metade. Isso. A pessoa sabe que fez por 15, 20 anos, mas muitas vezes não tem ideia, não tem como acompanhar. E isso no site do INSS
pode ser feito esse acompanhamento? No site ou no aplicativo. Ou você no pode, aplicativo. ou no aplicativo, no Que é seu mais fácil telefone. ainda. Inclusive, você sabe quantas faltam, quantas tem, qual foi os juros que você está pagando nisso. E é importante dizer que a consignação não é do INSS. Ademais, que mais recente tivemos uma decisão que alguns julgados dizendo que se por acaso houver fraude, etc., o INSS também é copartícipe. Nessa condição, eu discordo por 2 motivos. Primeiro, o dinheiro é do segurado. Então, o INSS deposita na conta do segurado. O segurado é que diz, olha, eu quero que o senhor pague ao banco X o valor de X por mês. Pronto. O INSS apenas consigna, ou seja, antes de pagar o valor ao senhor que pediu, nós tiramos a parte que você mesmo pediu para o banco. Então, não há uma condição de decidir. Quer ver outra coisa que acontece muito, é importante esse tema? As pessoas acham que é o INSS que nega. Como se o INSS tivesse dinheiro, fosse um banco. O INSS Na não é um maioria banco. dos casos, eu já vi de pessoas receberem essa informação dos próprios bancos, né? A Pra se desinformação. A safar desinformação da da situação. A desinformação nesse ponto. Olha, a margem consignável, que é o nome técnico disso, é o percentual do máximo de 30% e teve mais 5% para cartão de crédito, são 35% de margem. Quando ela acaba, aí o banco não pode mais ofertar. Aí nisso o INSS toma conta dessa parte. Ou seja, chegou no limite de consignação, o INSS vai dizer assim, olha, não tem mais consignação. Mas não é o INSS que está negando você pegar empréstimo, é que a lei já fala nesse limite. Aí o banco, olha, o INSS não liberou seu empréstimo. Quando eu escuto isso, eu digo, meu amigo, não faça, isso é uma desinformação. O INSS não tem poder de vetar a condição de você pegar ou não empréstimo. Apenas nós somos guardiões dessa condição dos 35%. De receber, de não deixar o beneficiário Não sem tem nem nada. como, até né? porque é lei, não tem como nem extrapolar essa condição. E isso, às vezes, os bancos, as entidades financeiras sabem. E tenho certeza que não são todos. De repente, é algum empregado mal informado ou mal intencionado. Porque eu tenho certeza, até porque nós temos convênio com os bancos no sentido de informação. Nós vendemos a folha do INSS hoje é paga, ela é vendida desde 2010, é um pregão. Então o banco que ganhou tem um contrato e esse contrato é recíproco. O banco sabe que tem que fazer. O banco, por exemplo, você quer transportar ou transferir a sua conta para receber em outra conta, não precisa ir na Previdência Social. O banco faz isso na agência e muitas pessoas procuram o INSS para isso. Não precisa. Eu tenho o banco... Você tem a sua conta minha conta no banco A. Banco, Ok, só que eu não quero mais o banco A, eu quero o banco B. Eu vou no banco B e digo, banco B, olha, eu quero que transfira. Só basta isso. O banco B tem poder para fazer a transferência, desde que você abra uma conta no banco B. Essas contas não estão, digamos assim, vulneráveis a confisco de valores que o correntista possa ter já amarrados com o banco, não? Bom, aí de dívidas com o banco? O critério é da forma relacionamento entre o banco e o cliente, o banco e o segurado. Vou dar um exemplo. Imagine que você é segurado da Previdência e escolhe receber no banco por conta corrente. A escolha é sua. O INSS faz o primeiro depósito numa conta de cartão magnético, não há desconto nenhum. Você escolhe conta corrente porque tem cheque especial, cartão de crédito, etc. Então depositamos no mês, um exemplo, R$1.000. Seu salário, R$1.000. Só que você deve 500 de cheque especial, 300 do cartão debitado em conta e R$200 de uma aplicação que você fez e o banco está cobrando. Quando o INSS deposita os 1.000, o banco já retira os 1.000, você fica com 0. Ou então com 500 do cheque especial. O INSS não tem esse controle. Então o beneficiário tem que ter esse cuidado. ciência desse... São produtos que o banco oferece e você aceita se for conveniente. Uma coisa que fique clara, não é obrigado que você aceite. Você pode ser convencido se for vantagem para você. Essa conta para o beneficiário, né, o aposentado receber a sua aposentadoria, ela pode ser conta poupança? Sim, sim. Não tem a exigência de ser conta corrente? Em hipótese alguma. Muitos bancos fazem isso, né? Induz ao correntista aposentado abrir uma conta corrente, inclusive uma conta que tenha um limite de cheque especial. E até custos, às vezes, mensais de manutenção. Gente, então é bom esse espaço, que fique claro, não é obrigado. Não tem essa condição, até eu já ouvi relatos na ouvidoria, não disseram exatamente o banco, mas enfim, dizendo que, olha, se o senhor não fizer conta corrente, não recebe, benefício é cortado. Olha aqui que terrorismo, isso é um absurdo. Ele devia ter feito isso. Isso é para atingir a meta de quem está propondo na certa. O que eu costumo dizer assim, é um comércio, é um negócio, ele oferta o produto. A forma como ele vende o produto é muito porque, mais cedo ou mais tarde, como espaços como esse, o cidadão vai descobrir
e vai ficar pior ainda para o banco. Mas quer dizer que não era necessário, imagine a confusão. Do banco, não tenha dúvidas. Fica a desejar. Não tenha dúvidas. E nesse ponto, olha só, pode se receber ou pelo cartão magnético, que é sem custo nenhum, ou pela poupança, você agora tem que abrir. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu quero receber no banco, quero mudar de banco. Mas é necessário que você tenha um relacionamento com esse novo banco. Não tem como transferir sem você abrir uma conta, nem que seja poupança, nesse determinado banco. Você vê como é simples isso. Quando se faz empréstimo consignado, a pessoa quer mudar de banco. O banco rapidinho transfere. Quando não é consignado, não, infelizmente é no INSS que faz. Vem cá, que mágica é essa? Então é muito complicado você às vezes explicar isso para a população. O INSS é parceiro, o INSS está aqui. Não é porque eu trabalho no INSS, não é a função que eu exerço enquanto comunicação social, mas é a verdade. Não adianta eu chegar aqui e dizer a você, olha, é assim. Aí você está assistindo, acompanhando a gente aqui ao vivo, ou pelas redes sociais, pelo Instagram ao vivo, você está acompanhando também lá no Prof. Marcelo Lima, você está no Ali Alagoas, seja onde for. O que eu estou dizendo é você está aqui em um aplicativo, na mesma hora, tenha certeza. Nós temos pessoas agora baixando o aplicativo Meu INSS. Aí achou o login, achou o Não Sou Robô, e está lá fazendo, diz, rapaz, não é que é. Isso, esse tipo de credibilidade, essa confiança que a população tem no INSS, é essa função que nós temos, de passar para o senhor, para a senhora, o que realmente é. Outra coisa, estamos do mesmo lado, né? O mais importante é isso. Não há um antagonismo, não tem assim, o INSS é o malvado. Não. Seguimos a lei. E a lei é para garantir o direito que o senhor tem. A lei está a seu favor. Ela é justa ou injusta, é para uma condição de interpretação, mas é para isso. Quando alguém tenta um benefício e não consegue, e transfere essa frustração para o atendimento do INSS, como o senhor vê essas situações? Bom, aí a condição básica de informação. Dá um caso prático aqui para vocês. Inicialmente, um cidadão pagou, escutou inclusive, né, numa rede social, que é importante contribuir. E ele começou a contribuir. Ele, como contribuinte individual, ele começou a pagar o mês de janeiro, ele pagou no dia 20 de fevereiro. No mês de fevereiro pagou 20 de março, todo dia 20, porque o dinheiro só entrava para ele, ele vendia produtos dia 20. E todo dia 20 ele ia lá buscar o dinheiro para pagar o INSS. Ele fez isso por um ano. Passado um ano, ele adoeceu, infelizmente, e foi requerer o benefício de auxílio-doença. E realmente estava incapaz para trabalhar. O benefício foi negado. A carência para pagar, um ano. Ele disse, como é que pode, se eu escutei, o Marcelo falou que era um ano para pagar, e eu estou doente, a médica falou, e eu não consegui. Aí a condição é técnica. O pagamento para você, que é individual, é até o dia 15 do mês, e você pagou no dia 20. Ele tinha um ano, olha só, é até o dia 15, e ele pagou dia 20. Ele se perguntar, quanto tempo de contribuição ele tem? Um ano. Qual é a carência? 0. Esses 12 meses que ele pagou não vão contar para a carência para o auxílio-doença. Olha que condição técnica. Agora, quando ele vai para os meios de comunicação e fala, eu paguei um ano, estou quebrado, o INSS me cortou, aquela médica infeliz. Meu amigo, peraí, ó, é uma condição técnica. Mas ninguém me falou. Aí como é que ninguém falou se no próprio carnê vem dizendo a data de pagar? O senhor não viu. Não é uma coisa que o senhor quer fazer, mas eu só tenho dinheiro dia 20. Então faça o seguinte, o senhor paga dia 20, o primeiro mês é atrasado, o senhor antecipa. Não precisa esperar para o dia 20 do mês seguinte, paga nesse 20 o próprio mês. E isso, por essa condição, é esse tipo de desinformação que faz o INSS, às vezes, levar uma culpa que não tem. Que não tem. Dos funcionários, isso, não é? Que perfeito. Estão ali. Os servidores são abnegados e cumprem a lei. Ó. Os servidores, na verdade, não fazem outra coisa que não o cumprimento da lei. Se fugirem disso, tem punição. E eles sabem disso. Você tem uma arma importantíssima, que é a ouvidoria. E funciona. Todas as ouvidorias funcionam, mas a do INSS é, muito mais rigorosa. Porque o cuidado que ela tem, ela sabe que ali é uma família. Uma vez que o atendimento ele é de forma equivocada, eu estou prejudicando só o segurado. Eu prejudico uma família inteira que dependia daquele dinheiro. Toda uma condição micro e macroeconômica. Só falando em dinheiro, para que vocês tenham uma ideia, todos os meses aqui são 600 milhões de reais a folha. Que movimenta a economia só em Alagoas, tá? Só em Alagoas. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode está solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro
mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo já passou da hora. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe Marcelo Lima. Ele é chefe da comunicação social do INSS em Alagoas e está aqui nos falando sobre os serviços, né, oferecidos pelo INSS, como também essa novidade colocada que destaca Alagoas nesse pioneirismo da concessão da aposentadoria automática. E são dados reconhecidos pelo próprio INSS nacional. Bem, Marcelo, o que dizer hoje, né, da estrutura do INSS com essa aposentadoria automática? Claro, você já falou que há agendamentos, que o sistema convencional não acabou, mas toda a reclamação que seja originada do ponto de vista do beneficiário, ela pode ser colocada pela internet, e quem vai atender essas pessoas? É um robô ou é uma pessoa, um técnico? Pois não, olha só. A grande condição nova hoje é que todas as ouvidorias são colocadas e são pessoas que vão tratar. Então, você deixa essa reclamação agora. É importante que você nos dê os detalhes. Funciona assim. Você chegou às 10 horas da manhã com um agendamento para 10 horas, foi atendido a meio-dia. Certo. Aí liga para 135 ou vai na internet e diz assim: fui mal atendida na agência tal, porque cheguei 10 e fui de meio-dia, quero providências. Não vai resolver. Eu preciso saber quem lhe atendeu, qual foi a agência, o horário que você disse realmente, 10 ou 12, o número da sua ficha, porque com isso eu consigo fazer uma triagem, achar esse filtro e solucionar o problema. Né? Pode ter sido alguma coisa, nós temos essa condição. E mais importante, tá? A grande condição que o segurado hoje tem de fiscalização. Antigamente, os processos ficavam em arquivos, em gavetas, agora não. Passo a passo do seu processo você acompanha pela internet. Você vai lá, inss.gov.br, acompanhar o processo. Clica, botão amarelo desse tamanho, coloca o número do processo e diz: está em tal lugar, está em tal lugar, está em tal lugar. Aí parou mais de 5 dias ali. Toda a tramitação você acompanha. Transparente. Online. Tramitou, saiu para quem vai realmente fazer, você tem que acompanhar isso e cobrar. Você liga para o telefone 135, por exemplo, ou na ouvidoria e reclama, né? É muito importante. Há uma reclamação que chegou agora de que o atendimento por telefone tem demorado cerca de 10 minutos ou mais para o beneficiário ser atendido. O que é que ocorre nesses casos? Olha só, é uma reclamação que chegou também na ouvidoria nossa. O que acontece é que o telefone 135 é uma central, só para você ter uma ideia, são 3 centrais no Brasil. Nós temos uma que atende Caruaru, que atende aqui o estado de Alagoas, temos uma em Salvador e uma em Palmas. Cada central dessa tem 6.000 atendentes, todos coordenados pelo INSS. É uma central terceirizada, mas coordenada por servidores do INSS, tá? Para você ter uma ideia, a cada ano nós temos 20 milhões de ligações. É uma coisa impressionante. Só para ter uma condição geral, essa demora se dá depois desse novo sistema que nós temos, inclusive, que não é de governança local, mas sim de Brasília, para fazer os builds, que são os benefícios, né, por incapacidade de longa duração. Agendamentos das revisões. E isso realmente, uma nova demanda, causa essa demora, mas enfim, o INSS se preocupa com isso, dá outros canais para você se comunicar. O que você faz pelo telefone pode fazer pela internet. Então, quer queira, quer não, você tem pessoas que não dominam muito a condição de internet, vão para o telefone. Então você pode até assim dar essa dica: olha, se não conseguiu no telefone, você tem acesso à internet, ao aplicativo, faça pelo internet aplicativo. Outra dica também é buscar os horários de menor fluxo. Funciona de 7 da manhã até as 22 horas, de segunda a sábado. Ligou horário comercial, 10 minutos, 12, 15. Ligou às 9 da noite, 1 minuto, 2.
ou menos. Já cai bastante, Já cai né, porque a as pessoas espera. não sabem ou não sabiam que Do fluxo funciona comercial. até às 10 horas, até às 22 E horas. até os sábados. Né? Inclusive aos sábados também. Então é importante dar essa informação. É verdade, realmente tivemos um congestionamento muito grande em razão das pessoas estarem realmente fazendo o agendamento. Vai ser melhorado, claro, a pretensão é que nós temos outras centrais. Pois bem, a gente esbarra justamente na falta de pessoal. É lógico que essa demanda cada vez crescente e o INSS sem o quantitativo de servidores para atender com a agilidade necessária. Eu pergunto, a questão do concurso público, de fato, vai ocorrer ou não? Bom, é um ponto realmente a ser colocado à sociedade, não é de governança, né, local, como nós sabemos, mas o Ministério do Planejamento, sim, já está em andamento. Você Já pode acompanhar, assinou? já foi solicitado pelo INSS, está andando, só esse ano foram mais de 14 passos que ele deu, né, andou, vamos dizer, 14 vezes, e isso é muito importante. A grande condição é que é uma demanda nacional. Para você ter uma ideia, nós temos aqui, hoje, no Brasil, aproximadamente 40 mil servidores. Destes vão se aposentar 15 mil nos próximos 2 anos. Nossa! É algo, aqui em Alagoas, por exemplo, vamos sentir muito, né? A partir de janeiro, tem vários servidores que são programados à aposentadoria, vamos perder quase 40% dos servidores. E essa reposição de pessoal tem que ser feita no tempo hábil, né? Automática quase. E a pretensão, a expectativa é essa, né? Todos podem acompanhar no site do Planejamento, você pode entrar do MPOG, né? Ministério do Planejamento e Gestão, você pode entrar e acompanhar processo de pedido de concurso para o INSS. E está caminhando. A grande condição é orçamento, a grande condição é que tem que se colocar de um ano para o outro, né? A expectativa nossa é que no ano que vem nós tenhamos um concurso. Até por uma condição nem de adivinhação ou de especulação, mas por certeza. Porque realmente, se isso não acontecer, nós vamos viver um caos dentro do sistema previdenciário. Com um detalhe, a média salarial do INSS é bem atrativa para os concurseiros de plantão. Né? E existe nível médio. Até agora, o técnico do Seguro Social é nível médio, não existe nível superior. Só o analista, as vagas de analista sim, mas as de analistas são bem menos. Na verdade, nos concursos, tivemos para analista do Seguro Social, serviço social, para advogado e tal, mas são pouquíssimas vagas. Para você ter uma ideia, o último concurso que tivemos em 2015, chamamos de 2016, 40 pessoas foram convocadas só aqui. Então é um efetivo. E outra coisa muito boa, nós temos essa cultura no INSS de chamar imediato. Vou colocar o meu caso, eu tenho 10 anos de INSS. Quando eu fiz o concurso, no mês de abril, saiu o resultado. Eu fiz o curso em março, o resultado foi em abril, eu tomei já posse em maio. Imediatamente. Não tem espera, porque a demanda sempre é grande para o pessoal. E, claro, nós sabemos que essa condição é básica. Sem servidor, não tem como você prestar um serviço. E servidor treinado, servidor, né, que tem que ter condições também para trabalhar, e tudo isso é visto. Marcelo, quando se fala nessa questão de concurso, de nomeação de excedentes, significa o que na prática? Bom, a grande condição é que não existe mais, perante a lei, a condição de você ter um cadastro reserva. O cadastro reserva hoje, por lei, é obrigado a ser convocado. Se você tem 50 vagas, sendo uma vaga para imediato e 49 cadastro reserva, se você passou entre os 50, pode comprar por conta. Que até o final você vai ser chamado. Não existe mais aquela coisa como antigamente, né? Você faz cadastro reserva, aí era 2 vagas e tinha 50 pessoas. Eu chamo só as 2 e os 50, nada. Então, a lei, isso não é de agora, já tem alguns anos, a lei foi modificada e não existe isso. Se o concurso oferecer 100 vagas, uma para imediato e 99 de reserva, até o final da validade ele tem que ser convocado. Isso para todos os qualquer concursos? Concurso pra público, qualquer instituição, em qualquer esfera. Isso é importantíssimo, porque se faz concurso é porque houve um estudo prévio que dava a condição de receber esses novos profissionais. O que se fazia antes, só para pessoas entenderem, por que mudou? É tão lógico fazer dessa forma, porque era antes. É porque se vivia na especulação, basicamente, de orçamento. Funciona assim, eu ia lá brigar por orçamento e dizer, olha, eu posso contratar 50, o orçamento é para 50, mas eu vou brigar para ver se eu consigo 60. Então eu vou convocar, deixar na reserva 60. Mas de 50, certeza, 10 é mais ou menos. Hoje não é mais assim. Ele diz assim, olha, esse ano o orçamento vem X milhões para eu contratar 50, o ano que vem X mais 50, o ano X mais 50. Então eu faço um concurso de 150 vagas, 50 a cada ano. Os 150 serão chamados de certeza. Qual é a carência de Alagoas, geral? Em geral, olha, se colocar só de perito médico, por exemplo, 150 profissionais. Só de nós temos 40.
É humanamente impossível. Não tem como. Né? Aí você marca uma perícia para 45 dias, no esforço. Nosso gerente executivo não tem mais governança local, a governança é Brasília, né, da perícia médica, foi centralizada em Brasília. Mas mesmo assim, é um esforço hercúleo, um esforço muito grande para você conseguir atender em 45 dias, que é o prazo da lei. Mas com 40 peritos não tem como. Até para você ter uma ideia geral, precisamos de 150. Servidores, nós temos 42 agências em Alagoas. É a maior gerência executiva do Brasil em número de agências em Alagoas. 42 agências. Para essas 42 agências funcionarem assim de maneira eficaz, em média, tirando as maiores na capital e as cidades polos como Arapiraca, por exemplo, Santana, etc., você precisa de 5 servidores. Tem agência com 2, com 1. Um servidor. Sim, porque não tem efetivo. A condição básica é, hoje, uma expectativa, assim, no mínimo 250 servidores, para você funcionar de forma contente. Foram pedidas 16 mil vagas para o Brasil, Mas o pedido eu costumo dizer assim, até brincando com as pessoas, a gente pede como pede a Deus, muito. E Ele dá o que é necessário. Eu peço 16, Ele me dá 7, 8, mas dá. Se eu pedir 7, 8, vem 2. Então, funciona mais ou menos assim. E você pode acompanhar, olha que coisa boa, essa transparência, isso que eu acho fantástico. Você pode acompanhar o andamento, o concursista de plantão, né? Que eu aprendi com o professor Edson Nomeriano, que é concursista. O concurseiro, o eiro é outra coisa. O professor Edson, um abraço para ele. Ele dá entrevista às vezes aqui, também acompanha. Aí o concursista em si, ele já pode acompanhar isso, ficar ligado também. Entra no site do Ministério do Planejamento, digita lá, com andamento do concurso para o INSS 2019. Ele vai ver que anda a cada passo, porque é feita uma análise necessária de pessoal. Deixa eu dar só uma dica para vocês ficarem alegres, tá? Já houve concurso de remoção interna. Olha que coisa boa, então uma boa notícia, né? Encerrou o mês passado. Concurso de remoção interna. Isso quer dizer o quê? Que possivelmente teremos concurso no ano que vem. Que bom, que boa perspectiva. Só lembrando o professor Edson Nomeriano, que eu me surpreendi também ao saber que não existe desencargo de consciência. É descargo. Boa. Aprendi com ele. Pelo vício de linguagem, pouca gente vai dizer descargo de consciência, né? Perfeito, perfeito. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente com governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe Marcelo Lima, ele que é chefe da comunicação social do INSS em Alagoas, está aqui tirando as dúvidas, dando boas notícias, algumas em primeira mão, né? Sim, sim. Pois bem, eu pergunto agora, Marcelo, a pessoa que está desempregada, utilizando o benefício do seguro-desemprego, como ela pode fazer, qual é o entendimento do INSS sobre a contribuição previdenciária? Porque a pessoa está desempregada, ela tem algum benefício nesse sentido também? Sim, olha só, vamos colocar duas coisas boas. A primeira é a seguinte, enquanto ela estiver recebendo o seguro-desemprego e ela quiser continuar contribuindo para contar o tempo, a dica ele tem que pagar como contribuinte facultativo. Facultativo é aquele contribuinte que não é liso, ele não tem realmente está desempregado. Ele vai pagar ou alguém vai pagar para ele. Se ele pagar como individual, o benefício que ele recebe vai ser cessado, o benefício do seguro-desemprego, porque se ele paga como individual, está declarando que tem renda. Então, nesse período que ele está desempregado, para manter basicamente a contagem de tempo, ele pode contribuir, tá certo, mas fazendo o cadastro como facultativo. Uma outra dica é a seguinte, suponha que ele não tenha dinheiro para pagar como facultativo, não tem dinheiro. Ele fica guardado, eu costumo dizer para os meus alunos assim, é a teoria do guarda-chuva fechado. O INSS dá para ele um guarda-chuvinha fechado.
Se chover, você abre. Então, essa chuva que pode ser é alguma situação de fato gerador de benefício. Exemplo, você pode adoecer, né, ter um bebê para auxiliar a maternidade, né, vier a falecer para os parentes, os dependentes receberem benefício. E você mantém essa qualidade de segurado por 1 ano, 2 ou até 3, mesmo sem contribuir. Qual é o percentual de contribuição nesse caso? Olha só, ele pode contribuir com facultativo ou pelos 5%, ou pelos 11% ou pelos 20%. Vai depender de cada situação. Quando é que é 5%? Bom, no caso do seguro-desemprego não vai ser 5%, porque se ele for MEI, microempreendedor individual, que paga os 5%, o benefício cessa. Se ele for dizer que não tem renda, está faltando com a verdade. Então, nesse caso, 11% seria o indicado para ele, já que ele está na situação de desemprego. Hoje o valor é R$ 104,94. Fácil de calcular. O mínimo, R$ 954. Vezes os 11%, R$ 104,94. Marcelo e telespectador, só lembrando que estamos ao vivo nesse horário pelo facebook.com/AliAlagoas. E agora chegou uma pergunta de uma telespectadora, a Verônica Santos Mendonça. Ela diz que já é difícil quando você marca e chega lá no prédio, está sem sinal de internet, não tem ninguém trabalhando, ou se cair o agendamento numa sexta-feira, eles não trabalham, os servidores, porque o prédio está sendo detetizado e só tem um segurança para informar. Moral da história, você termina dando a viagem perdida. Quando isso ocorre, qual é o procedimento? Olha só, eu fico assim muito triste com informações como essa, mas são situações que fogem à governança, até por uma condição de segurança dessa própria segurada. Imagina ela chegar lá e um rato, por exemplo, está mordendo uma barata ou algo que não tem condições. Ah, Marcelo, mas por que escolher um dia de semana? É porque, de repente, naquele momento, o prédio vizinho estourou uma fossa, o prédio ao lado, contigo, fez isso. Então, são situações que fogem a esse domínio, fogem a essa condição nossa. Agora, ela não vai ter nenhum prejuízo, a não ser, infelizmente, a chateação de ter perdido a viagem. Ela vai ter que gastar a passagem de novo, mas aquela data é garantida, isso é lei. Como assim? Olha, ela agendou para sexta-feira. Aconteceu outra coisa, a governança da internet. A senhora tem internet em casa e sabe que, às vezes, realmente é muito complicado. Você compra um pacote e não vem. Imagine isso para ratear para o Brasil inteiro. Então, acontece casos de nós ficarmos realmente sem internet, mas buscamos, tem multa. É porque tem determinadas situações que você pode pesquisar na internet. Tem empresas pagando multas altíssimas ao governo. Altíssimas, porque não entrega o pacote. Marcelo, como o INSS tem enfrentado essa questão das fraudes, que não é de agora, é desde sempre? Olha só, é um dado importante, né, para falar para as pessoas. Existe uma central de inteligência no próprio INSS, nós temos a Polícia Federal e o Ministério Público. Todos esses órgãos integrados, né, para combater esse tipo de coisa, esse tipo de fraude. O que é mais comum? O mais comum é a pessoa tentar colocar dados falsos, se passar por outras pessoas, recebimento pós-óbito. As pessoas... É muito comum. Acontece. Só que em algumas circunstâncias é muito fácil de você conseguir isso, porque o banco tem câmera. Né? Você tem a condição da pessoa... Identificar ali na boca do caixa. Exato. Tem muitos casos, por exemplo, a pessoa é surpreendida na hora, no momento. Ele pegou um mês, esperamos o flagrante no segundo mês, já acontece isso. Agora, o mais importante é dizer que não tem como não pegar. Você que tenta fazer isso, aí desista, nem pense, porque no final das contas, mais cedo ou mais tarde, você vai ser pego, vai ter que pagar, prestar contas à sociedade. Quando acontece com o servidor também, nós tivemos no ano passado servidores demitidos no Brasil inteiro, tem Alagoas também, porque não há essa conivência. Porque olha só, se há uma fraude, há envolvimento de servidor, aquela situação ela é muito complicada. Porque, olha, aconteceu isso recente, teve uma operação da Polícia Federal aqui em Alagoas e foi grande alarde no interior. Aí foram para o município de Junqueiro, salvo engano. Chegaram lá e etc, saiu na mídia, tem servidor envolvido. Não tinha nada a ver, nem na agência a polícia foi. Ela foi nas casas das pessoas que estavam envolvidas com documento falso. Nem o INSS foi. O nosso gerente de lá ficou apavorado, porque chegava na rua, alguém olhava, eita, você é o gerente lá daquela cidade onde teve o roubo. Me diga, olha que coisa assim, difícil de você lidar. No final das contas, é importante que você separe o joio do trigo. Macula a condição moral das pessoas. Perfeito. E lembrando, né, uma parte assim, lembrando que não é uma condição da instituição, é da pessoa. Claro. A desonestidade reside na pessoa e não na instituição. Em todas, até na Polícia Federal, se for o caso, em todos, seja qual for a instituição. Porque a condição de caráter é pessoal. Não é institucional. O Estado é impessoal. Mas a pessoa não. Então, o mais importante é que a minoria, eu fico feliz por isso, e esses estão sendo expurgados do serviço público, graças a Deus.
investigados, né, e vão responder a processo. Perdem o emprego, a primeira coisa, logo há uma investigação, há um processo administrativo disciplinar que no final resulta em demissão. Dificilmente você encontra uma situação que o final não seja demissão e também cadeia, além de devolver tudo aquilo que roubou. Pois bem. Mudemos de assunto, Pois porque voltemos aos benefícios, né? Em relação ao salário maternidade, há ainda gestantes que deixam de receber o benefício ou se prejudicam por não receber no tempo hábil? Como está essa relação dessa beneficiária com o INSS? Bom, na verdade o que ocorre, às vezes, ela está no período de graça, que é aquele que nós falamos. Lembra que eu falei que tem a teoria do guarda-chuvinha fechado, que ela fica na mão, período de graça? Então, o fato gerador é o nascimento da criança. A pessoa está no período de graça, mas não sabe. Vale por 5 anos. Então, que dica legal. Não precisa procurar advogado, defensoria. Você mesmo pode ligar. A senhora pode ligar. Como é fácil. Seu bebê nasceu quando? Não, quando nasceu meu bebê eu estava desempregada. Há quanto tempo? Há 1 ano. Vai receber. Ela está mantida até, se ela pegou seguro-desemprego ou foi para o Cine, por 2 anos. O bebê nasceu até esses 2 anos, ela vai ter direito a receber 4 parcelas do valor do salário do nascimento da criança. Sem burocracia, sem nada. Ela vai ligar para o 135, vai entrar no aplicativo e vai dar entrada nesse benefício, vai receber as 4 parcelas de uma vez. Isso funciona por isso que você vê, até 5 anos, porque o benefício em si, ele acaba, né, a decadência, ou seja, deixa de ser pedido ser feito em 5 anos. Como é que eu sei? Liga para 135. Não procura o Zé, a Maria, o João, não vá de faixa por aí no meio da rua. Estamos aqui, não sei o quê. Meu amigo, olha, faça o seguinte, 135, internet, aplicativo. Em última instância, vá na agência. A agência hoje é o último lugar que você vai para se informar. Tem tanta forma de se informar. Agora mesmo, acompanha um programa aqui pelo Facebook, reassista quando puder, não é? Você já vai ficar informado que o aplicativo Meu INSS é grátis, o site, o horário de funcionamento do 135, de 7 da manhã às 10 da noite, segunda a sábado. Quer ver outra dica? Ligação gratuita do seu telefone fixo e também do telefone público. E funciona mais efetivo, porque do celular depende de operadora. Aí do celular demora um pouquinho mais. Já me passaram essa informação, uma segurada disse, olha, reclamação. Isso, disse, olha, mas quando eu ligo do celular, demora mais. Por que demora mais? Às vezes a operadora em si, tem uma dica de operadora bem legal, que você, se em 2 minutos, a ligação cair, você refizer em 2 minutos, você não paga. Marcelo, você deu aqui uma excelente notícia para quem precisa desse salário maternidade, né, o período, né, que se pode requerer. E eu pergunto, há outros benefícios que a população desconhece e que tem a mesma facilidade para ter acesso? Olha só, na verdade todos eles seguem o mesmo rito, tá? A condição é que não pode esquecer que não é qualquer situação. Ela foi empregada segurada. Eu falei hoje também, assista que eu disse o seguinte, olha só, você só ou tem benefício se pagar. Então essa pessoa que ligou, essa mãe, por exemplo, ela só vai ter acesso a esse benefício em 5 anos porque ela foi segurada da Previdência e mantém a qualidade de segurada. A senhora nunca pagou nada. Aí tem um bebê, tem direito a quê? A cuidar do bebê, mas de benefício não. Os demais benefícios, como salário maternidade, ou pensão por morte, auxílio-doença, etc., segue o mesmo rito. Até 1 ano, quando você deixou de pagar, se recebeu seguro ou por acaso foi para o Cine, 2, tem mais de 10 anos de contribuição, 3. Isso quer dizer que até 3 anos sem pagar nada. Mas se acontecer, por exemplo, também, interrompê-lo, ainda tem de se submeter a uma perícia. Claro, claro. A condição da perícia é fundamental. Sem ela, não tem como o médico dizer se a pessoa está ou não incapaz para a sua vida laboral, né? E, claro, ter a carência mínima de 12 contribuições. E o trabalho da perícia, a agilidade, como contrapor o quantitativo de profissionais e essa demanda imensa? É um desafio, até porque se tivéssemos um número ideal, né, de servidores, peritos médicos, seria muito mais fácil. Mas eles se abnegam, fazem o mais possível para atender, né, a demanda e, claro, garantir que o direito chegue a quem tem. Marcelo Lima, eu agradeço aqui a sua participação e lembrando que qualquer dúvida você pode acionar o site do INSS, tem outros meios também. Você tem, além do site, né, www.inss.gov.br, também o telefone 135 e o aplicativo Meu INSS. E se você queria perguntar, não deu tempo pelo programa, você pode também no Instagram, né, nas redes sociais, _Marcelo Lima, vai no direct, deixa a pergunta. Agora, eu vou responder. Porém, não é de imediato. Eu digo isso porque eu fiz uma vez esse teste. Ó, aquele tracinho embaixo, Marcelo Lima. Assim que terminou, a pessoa colocou uma pergunta. Era 2 da tarde. Quando foi 4 horas da tarde, eu fui responder, já estava lá. O senhor não me respondeu. Eu disse, meu amigo, peraí, ó.
eu tenho aqui com o senhor, essa é a 30ª pergunta, então eu respondo, tá bom? Ok. Obrigada mais uma vez Eu que agradeço. e até uma próxima oportunidade. Até lá. Obrigada a você também que nos assistiu. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo programa. Frente a frente também com você.